e fomos detectar as barreiras que impediam para que o processo judicial brasileiro tivesse uma duração razoável. E o que é uma duração razoável? Há um jurista famoso no âmbito administrativo, Afonso Queiroz, que afirma o seguinte: o princípio da razoabilidade, que hoje é tão invocado, talvez seja de difícil conceituação, porque cada um tem uma percepção sobre o que é razoável, mas todos nós sabemos o que não é razoável, evidentemente. Ora, o CNJ recentemente determinou que um processo que se iniciara há 30 anos atrás se promovesse a citação do réu. Quer dizer, é absolutamente inconcebível que um processo demore tanto tempo para que se obtenha a citação do réu. Então, digamos assim, numa aferição do homem médio comum, para nós, razoável é que um processo, na primeira instância, se ele for um processo de massa que interesse a milhões de brasileiros, ele deva terminar em 1 ano. Se for um processo individual com as suas peculiaridades, em 2 anos. E o processo termine com o último recurso em 4 anos. Isso é um prazo razoável. Agora, não é um prazo razoável um processo perdurar 20 anos, 10 anos. Efetivamente, não se pode afirmar que nós temos uma justiça tão acessível assim, muito embora tenhamos a justiça gratuita e tenhamos vários instrumentos capazes de atender ao cidadão. Então, é uma grande oportunidade que se abre para que nós possamos, agradecendo essa possibilidade de interação, erigirmos um novo ordenamento que atenda a esse grande reclamo social e que hoje vem encartado na Constituição por obra dos senhores senadores, que é a promessa de duração razoável dos processos. Nós detectamos, basicamente, 3 grandes obstáculos. Detectamos o excesso de formalidades, o excesso de litigiosidade e um excesso de recursos. O Brasil ele tem uma prodigalidade recursal incomparável com os demais países do mundo. Em nenhum país do mundo há tantos recursos quanto no sistema processual brasileiro. Por outro lado, o nosso processo ele é tão prenhe de formalidades, de solenidades e de liturgias que num processo em primeiro grau de jurisdição, se a parte se irresignar contra 5 decisões do juiz, por exemplo, juiz que não defere uma prova, ou juiz que entende que ela deva ajustar a sua petição, ou então uma decisão do juiz que entenda que o litígio deveria se travar em outro local que não aquele, cada uma dessas decisões, ela é recorrível e cada um desses recursos pode desafiar mais 6 recursos. E nós chegamos à conclusão que num processo em primeiro grau, nós poderíamos ter 30 recursos. Ora, agora eu não estou nem falando de 1 milhão de ações, estou falando de um processo, em primeiro grau, com 30 recursos. Qual é o país que pode se desincumbir da prestação da justiça num prazo razoável com 30 recursos? Não só para... Esse tempo está durando 10, 20 anos. 10, 20 anos. De sorte que realmente, digamos assim, se vivo fosse Betinho, ele diria que a promessa de duração razoável dos processos é uma mentira. É como ele dizia sobre a fome. Então, na realidade, nós procuramos enfrentar esse obstáculo. Então, sinteticamente, porque eu já estive aqui para honra a mim e hoje retorno, e eu gostaria só também depois, no final, de responder as 2 proposições feitas pelos eminentes senadores. Basicamente, com relação a esses excessos de formalidade, nós acompanhamos um movimento hoje mundial de simplificação